que num primeiro momento nos coloquemos diante do Senhor em oração, em favor desta aula, deste nosso intuito de buscarmos orientação na Palavra de Deus. Coloquemos-nos todos em posição então de oração diante do Senhor. Pai Santo, agradecemos ao Senhor por este momento que o Senhor nos proporciona de estarmos debruçados na Tua Palavra, de buscarmos orientação do próprio Senhor para as nossas vidas. Rogamos que o Teu Espírito nos acompanhe, que Teu Espírito nos ilumine, para que possamos ser bons intérpretes e bons praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos neste propósito. Toma conta da nossa vida e abençoa também a todos aqueles que estão nos assistindo, acompanhando através das redes sociais, que também sejam alcançados pela Tua Palavra. Dá-nos sempre da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Queridos, eu os convido a ficarem de pé, para que possamos juntos cantar um hino ao Senhor. O hino de número 104 do nosso Inário Novo Cântico, Linda Melodia. Amém. Ainda em pé, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Estaremos lendo os versículos de 13 a 29.
É um texto que tem muito a ver com a nossa lição. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 29. A primeira parte desse texto fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo. E a segunda parte, a partir do versículo 24, fala da missão de Paulo, a missão de pregar o Evangelho, o mistério do Evangelho, que é também missão conferida a nós por Cristo. Eu gostaria que você lesse mentalmente, acompanhasse a leitura, e eu farei leitura em voz audível, de maneira que possa ser também acompanhada por aqueles que estão na internet. Versículo 13 de Colossenses, capítulo 1, começa assim: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Versículo 24, falando da missão de Paulo, que é também nossa. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Os irmãos podem se assentar. E nesse momento estaremos dando início à exposição da nossa lição. E vocês estarão verificando que esse texto que acabamos de ler é uma aplicação bastante contundente do nosso estudo, o estudo que estaremos fazendo nesta lição. Nós temos estudado a sequência, uma série de mensagens, de aulas, de lições, a partir do livro do Pentateuco.
O livro do Pentateuco, do bloco do Pentateuco, que são 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos acompanhado como livro-texto esta revista que você recebeu, e quem ainda não recebeu e está matriculado na escola bíblica, pode apanhar com o nosso irmão diácono. O Pentateuco visto de cima é uma visão panorâmica a respeito do Pentateuco, e particularmente focando nos primeiros passos na história da redenção. Estudamos até aqui nas lições anteriores, hoje nós estaremos vendo a lição de número 6, as lições de número 1 a 5, a primeira e a quinta, nós estudamos alguma coisa, ou sinteticamente, o livro de Gênesis. O que é que Gênesis fala a respeito da história da redenção? Hoje nós iniciamos uma série de 5 lições que estará tratando do livro de Êxodo. O que é que o livro de Êxodo tem a nos dizer sobre os primeiros passos na história da redenção em Cristo? Esta 6ª lição, então, estará sendo tratada a partir do livro de Êxodo. O texto básico que nós leremos na sequência, não agora, mas um pouquinho depois, é o livro de Êxodo, capítulo 3. Todo ele estaremos lendo. E o tema da nossa lição proposto pela revista é o confronto de poderes. O poder do mal, representado pelo Egito, e o poder resgatador, poder de redenção nas mãos de Deus. Há um confronto de poderes e Deus nos coloca exatamente o que acontece de providência dele a nosso favor. Então, dentro dos primeiros passos na história da redenção, nós estaremos lendo depois, daqui a pouco, o capítulo 3 de Êxodo. Um pouquinho sobre o livro de Êxodo, já que nós estaremos vendo 5 lições dentro desse livro, e seria interessante que a gente se preocupasse em saber o que é, ou o que representa dentro da Bíblia, e particularmente no Antigo Testamento, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o 2º livro do Antigo Testamento. Primeiro Gênesis, 2º Êxodo. Ele erroneamente, ou de uma maneira equivocada, ele é habitualmente tratado como um livro de histórias. O que é o livro de Êxodo? Conta uma série de historinhas interessantes, boas de se ler, mas não é exatamente isso. Nós sabemos que o livro de Êxodo é muito mais do que isso. Ele é um livro do Antigo Testamento, e dentre todos da Bíblia, um dos livros com maior densidade teológica. É um livro que revela quem Deus é, um livro que revela o que Deus faz, e um livro que mostra como Deus age em favor do seu povo. Queria confessar para vocês que a máscara dificulta um pouco a respiração e a fala. Se eu me mostrar um pouquinho cansado, é por conta disso, até eu me habituar. Fico muito em casa, e em casa não uso máscara ainda. Espero que nunca venha utilizar. O livro de Êxodo também é um livro em que Deus se revela zeloso e cumpridor da aliança. Além de Deus ter sido o criador, o autor da aliança com o seu povo, é Ele quem zela e é Ele quem faz com que a aliança seja cumprida. Ele é o primeiro a cumprir. O que Ele exige é que o seu povo também o cumpra. O tema principal do livro de Êxodo é a história de Israel, desde a morte de José, que ocupa os 5 últimos capítulos do livro de Gênesis. Se você procurar os 5 últimos versículos, do último capítulo, você vai ver que lá está relatada a morte de José. Desde esse momento, quando inicia o capítulo 1, versículo 1 de Êxodo, até o final, é a ocupação do livro, que vai desde a morte de José até a libertação, passando pela libertação dos judeus, dos hebreus do Egito, até a construção do tabernáculo. Que época foi escrito o livro do Êxodo?
Não há um consenso de uma época, de uma data exata, mas muito provavelmente aceito pelos melhores comentaristas da Bíblia, entre 1445 e 1400 a.C., escrito no deserto por Moisés. Um dos focos, ou uma curiosidade bastante interessante de Êxodo, é de que ele narra acontecimentos que são essenciais, que são primordiais para o entendimento de toda a Escritura. É através dele que nós recebemos a informação de que Israel foi criada por Deus como a nação que congregava o povo de Deus. Israel nasce como nação a partir do relato de Êxodo. Também em Êxodo há a instituição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o fundamento ético e da moral bíblica. Os 10 mandamentos ainda são para nós, para o nosso bem, porque eles resumem o caráter de Deus e o que Deus espera de nós. Também o livro de Êxodo evidencia de uma forma indubitável, inconfundível, a graça redentora de Deus. O próprio Deus é quem traz a redenção ao homem. Não há providência humana que possa substituir essa providência de Deus. Então, o livro de Êxodo nos traz essa informação. Também no livro de Êxodo, a instituição da Páscoa. A Páscoa tipificando, é uma tipologia do Cordeiro. O Cordeiro com letra minúscula foi morto durante a libertação do povo judeu, o povo hebreu, do poder dos egípcios. E o Cordeiro com letra maiúscula, que é Cristo, foi morto para libertar a todos nós, a sua igreja, do poder do pecado e dos males deste mundo. Essa tipificação fica bastante clara no livro de Êxodo. Por fim, dentre os exemplos que nós estamos trazendo, a história de Moisés, que é relatada durante todo o livro de Êxodo, traz exortação, encorajamento, traz uma afirmação da providência divina, nos traz esperança e consolo para mim, para você e para todo aquele que sinceramente busca correr fielmente a carreira que lhe foi proposta pelo Senhor. Todos nós temos uma incumbência dada pelo Senhor, assim como Paulo nos revela em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13 a 29, que nós acabamos de ler. Ele recebeu a missão e nós somos também responsáveis por ela. A sequência de acontecimentos, gostaria de deixar registrado. Os que estão presentes no templo veem a projeção de um slide e eu estarei lendo para que os demais também possam saber o que é que está sendo projetado. A sequência dos acontecimentos desta lição, desta aula de hoje, vai desde a morte de José até a saída do Egito. Morte de José no final do Gênesis e a saída do Egito a partir do capítulo 14 do livro de Êxodo. Então nós estaremos num foco bastante resumido, estudando os acontecimentos que estão registrados no livro de Êxodo, capítulos de 1 a 13. Vai desde a morte de José, passando pela multiplicação do povo hebreu, passando pela tirania e perseguição do Egito sobre Israel, passando pelo nascimento, livramento e educação de Moisés, passando pelo chamado de Moisés e a autorrevelação de Deus no deserto, passando por Moisés e Faraó que se encontram e todo o relato de como ocorre esse diálogo orientado por Deus entre Moisés e Arão com o Faraó. As 9 pragas iniciais que não surtiram efeito, não é porque haveriam de surtir e foi frustrado, mas porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E a 10ª e última praga, e a instituição da praga da Páscoa, e isso mostra
que o poder de Deus venceu o poder de Faraó, ou o que ele achava que era poder. O capítulo 13 fala da consagração dos primogênitos, e a partir do 14, que sai do foco da nossa lição, a saída do Egito. Entre esse intervalo que você vê, morte de José, a saída do Egito, é o foco da nossa lição. Reproduzo agora nesse slide isso que eu acabei de falar. Só que nós vamos tratar um pouquinho de cada um desses assuntos para trazer dentro do aspecto teológico da lição que nos interessa. A morte de José, então, como eu disse, está nos últimos 5 versículos do livro de Gênesis. A multiplicação do povo hebreu. O povo hebreu, por que foi parar lá no Egito? Como é que eles foram parar lá no Egito? Você se lembra? Pois bem, José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo a uma caravana que passava por aquela região. Esse José foi levado ao Egito, foi vendido para um dos oficiais de Faraó. Foi preso, foi liberto porque interpretou sonhos de Faraó, e ele se tornou governador do Egito. José foi de Canaã sozinho, casou-se e teve 2 filhos, eram 4 pessoas. A fome assolou todo o Oriente durante 7 anos. Faltou comida onde estava a família de José em Canaã. Ficaram sabendo que havia muita comida no Egito. O pai da família, o grande pai, o patriarca, Jacó, disse aos filhos: vão ao Egito e comprem comida para nós. Foram, e qual não foi a surpresa? Que os irmãos de José, quando foram ao Egito, se encontraram com o irmão. Depois de algum tempo, José os convida para que, a convite do próprio Faraó, que venham para o Egito e que sobrevivam no Egito, naquele momento de grande falta de alimentos. Vieram em 70 pessoas, a própria Bíblia fala. 4 de José mais 70, eles eram 66 dos irmãos e familiares, mais 4 de José, 70 pessoas compuseram o início do povo hebreu no Egito. Agora, depois de 400 anos, eles eram cerca de 2 milhões de hebreus, eles se multiplicavam rapidamente. Então a multiplicação do povo, inicialmente 70, já era agora cerca de 2 milhões de israelitas no Egito. Segundo tópico, então, que eu disse que estaremos estudando, que é o foco da nossa revista, é a tirania e perseguição sobre Israel. Houve uma imposição de uma insuportável carga de trabalho, na produção de tijolos, um regime de trabalho escravo. A ordem de Faraó, vendo que isso não surtia efeito contra o povo hebreu, eles estavam temerosos de que esse povo hebreu em grande número viesse a se voltar contra os egípcios e que tomassem as terras dos egípcios. Então o que eles fizeram foi impor uma insuportável carga de trabalho. Não foi suficiente, porque quanto mais opressão Faraó exercia sobre o povo hebreu, mais eles se multiplicavam e mais eles se espalhavam. Então ele resolve dar a ordem que toda parteira matasse os filhos homens dos hebreus que viessem a nascer. Eu coloco também os versículos, os textos bíblicos que tratam do assunto. Êxodo 1, de 15 a 22, é quem explica ou quem relata esse acontecimento. Depois, também não surtiu efeito, porque as parteiras diziam que as mulheres hebreias eram fortes e muito resistentes, e elas davam à luz sozinhas, sem precisar da ajuda de parteira. Então, Faraó percebeu que isso aí não dava certo, mandou jogar no Nilo todos os homens que nascessem, para que eles morressem afogados. Dentro dessa ótica, dentro desse contexto, foi que nasceu Moisés. Moisés nasceu de uma forma miraculosa por providência divina. E ele sobrevive. E ele recebe no palácio uma educação
primorosa, uma educação especial. Ele recebe também, por providência divina, uma formação adequada para a missão que Deus haveria de lhe conferir. Esta lição, então, trata desse chamado de Moisés e a autorrevelação de Deus. Deus chama Moisés e Deus explica para Moisés quem ele era e qual seria a sua missão. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse capítulo 3 do livro de Êxodo, que trata do chamado de Deus para Moisés. E como Deus se revela a Moisés. Êxodo 3, por favor, acompanhe a leitura. Eu estarei lendo, é um texto meio longo, mas quem nos acompanha poderá ouvir. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Capítulo 3 do livro de Êxodo, o primeiro versículo diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chegou a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui o monte é o Monte Horebe, e também conhecido como Monte Sinai. E realmente isso aconteceu na jornada de caminhada do povo hebreu pelo deserto. Adoraram a Deus como Deus mesmo havia previsto. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu,
do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Se a gente pudesse analisar, nós não temos muito tempo para isso, infelizmente, analisar esse texto, aqui já há uma carga muito importante de informações. Mas alguma coisa eu gostaria de comentar. Moisés, que pastoreava um rebanho do sogro, recebeu de Deus a incumbência de pastorear um rebanho de pessoas. O povo de Deus, uma incumbência extremamente mais importante e muito mais difícil. Pastorear bois e ovelhas é muito mais fácil do que pastorear pessoas. Moisés recebeu esse encargo. De início, ele tenta rejeitar, mas Deus disse: eu estarei com você, e você vai. Deus diz inicialmente, no versículo 10, vem. E no versículo 16 ele diz: vai. Essa sequência é muito interessante, porque Deus primeiro chama para si. Deus chama e capacita, e depois Deus disponibiliza para o trabalho. Deus fez isso com Moisés, e Deus faz isso conosco. Vem, e depois Deus diz: vai. Esse chamado de Moisés, vem, e eu te enviarei a Faraó. Deus o capacitou desde o seu nascimento. Deus o preservou. Deus deu a ele toda a orientação de que ele precisava. Durante 40 anos, Moisés esteve recebendo toda a formação que ele precisava. Por mais 40 anos, ele viveu no deserto. E a gente às vezes pensa que o deserto é castigo, mas o deserto é um ambiente também de formação. Aos 80 anos, Moisés recebe a incumbência de conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto. Ele estava plenamente capacitado. Quando Deus diz: vem e eu estarei contigo, realmente Deus esteve com ele durante 80 anos, capacitando a passar do pastoreio de bois e ovelhas para o pastoreio de pessoas. Aos 80 anos, Deus incumbe Moisés dessa jornada muito difícil, dificílima. Durante 40 anos, Moisés realizou a obra do Senhor nesse aspecto de conduzir o povo para fora do Egito, e depois ele morre. Então é importante que a gente veja nesse chamado a capacitação que é proporcionada por Deus. Além do texto que nós lemos sobre a saída do Egito, que nós dissemos que a nossa lição é desde a morte de José até a saída do Egito, o ápice ou o cume desse nosso intento de explicar o chamado e a capacitação de Moisés, Deus diz no capítulo 6, versículo 1 do livro de Êxodo: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. A mão poderosa aqui é a mão poderosa do Senhor, e não a mão poderosa do Faraó. Capítulo 12, versículo 37 diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Nós dissemos cerca de 2 milhões, eram a soma
de todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e todos os agregados que viviam com os hebreus. Nós estaremos seguindo os mesmos tópicos da revista para facilitar, principalmente para aqueles que, e eu espero que você tenha feito isso, para que você possa, aqueles que estudaram a lição, terão mais facilidade em acompanhar. São 4 tópicos que estaremos tentando destrinchar ao longo dessa exposição. O Egito escraviza o povo de Deus. Nós falamos que desde a morte de José até a saída do Egito, alguns aspectos deveriam ser ressaltados. A escravização do povo de Deus, do povo hebreu, pelos egípcios. A bênção da criação e a promessa feita a Abraão fizeram Israel crescer no Egito, de modo que encheram a terra. Isso ficou preocupante. Antes, jubilosos ou contentes pela força de trabalho bastante operosa dos hebreus, passou a ser uma ameaça. Eles passaram a entender como uma ameaça, e de que eles poderiam ser vencidos pelo povo hebreu, e que o povo hebreu tomasse o Egito das mãos deles. A inimizade, isso aí já estava previsto por Deus, desde o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 14. A inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, por ocasião do pecado original, se manifestou claramente na reação dos egípcios. Aqui no caso, os egípcios representam a descendência da serpente, o mal contra o povo de Deus. Os egípcios impuseram aflição aos israelitas com regime escravo de trabalho. No entanto, como diz o capítulo 1, versículo 13 a 14, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então, a providência do povo dos egípcios foi contrária. O que aconteceu foi o contrário do que eles previam. A tirania dos egípcios aumentou contra o povo de Deus. Se eles produziam tijolos para as construções, foram desafiados, foram obrigados a produzir mais tijolos para a construção. Se eles usavam palha fornecida pelos egípcios, passaram a ter que procurar a palha para colocar dentro dos tijolos. Então era uma jornada de trabalho escrava. O rei ordenou que as parteiras matassem os filhos homens dos hebreus, como nós já vimos, capítulo 1, versículos 15 a 16, e o rei ordenou que os filhos homens dos hebreus fossem lançados ao rio Nilo, capítulo 1, versículo 22. No entanto, o clamor do povo chegou até Deus. Sempre chega até Deus, mas Deus fez questão de registrar para mostrar que Ele está presente e que Ele acompanha todo o sofrimento humano. Capítulo 2, versículos 23 a 25. Diz assim o texto: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, Faraó. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus não se calou, como Deus não se cala. Deus espera sempre o seu momento para agir da sua maneira, sempre em favor do seu povo. Diante dessa situação, Deus levanta um libertador, Moisés. Moisés, normalmente nós pedimos a Deus que cuide dos nossos problemas, do nosso sofrimento, mas que Deus faça isso de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural. Deus habitualmente se vale do homem, se vale de Moisés, se valeu de Cristo, se vale de mim, se vale de você, para que a sua obra seja realizada. E Deus chama um homem chamado Moisés para realizar essa obra. Deus poderia ter simplesmente aniquilado todo o povo egípcio ou todo o poder egípcio, mas Deus preferiu, como habitualmente o faz, que o homem seja envolvido na sua obra. Por providência divina nasce Moisés, descendente da tribo de Levi. Moisés e Arão que estiveram à frente. Arão era irmão de Moisés, Arão era sacerdote e era o porta-voz de Moisés, que Moisés era gago.
dificuldade para falar. Moisés é mantido escondido dentro daquela realidade que nós falamos, de que todo homem deveria ser morto, escondido durante 3 meses. Só que isso não dá para ficar eternamente assim, ou continuamente assim. Diante dessa impossibilidade de mantê-lo nessa condição, escondido, entrega o nosso cuidado do Senhor. Senhor, cuida. Diante disso, colocaram num cesto e depositaram no Nilo. Providência divina vem a seguir. A filha do faraó, que estava abaixo, margem abaixo do rio, o recolhe e o adota como filho. Essa história é bastante conhecida, nós estamos apenas lembrando. A mãe de Moisés, por iniciativa de Miriam, irmã mais velha de Moisés, ela é contratada pela princesa para cuidar dele. Moisés recebe educação formal de alta qualidade no palácio, a formação que ele haveria de usar na missão que Deus estava por lhe confiar. Por defender ou para defender um hebreu, Moisés mata um egípcio e tem que fugir para o deserto. Ele tinha cerca de 40 anos quando isso aconteceu. Ele vai para o deserto, lá ele se casa, lá ele constitui família, lá ele vira um pastor de gado e de ovelha, e lá ele recebe o chamado de Deus. Aos 80 anos ele retorna de Canaã para o Egito, para ser o libertador. Isso está registrado no capítulo 3, que é o texto básico da nossa lição. Ele era pastor de ovelhas e gado e passa a ser pastor de pessoas. Deus o chama no deserto e o comissiona para ser o libertador de seu povo. A ação de Deus contra o Egito e seus deuses é o terceiro tópico. Isso está nos capítulos 5 a 11. Nós dissemos que o intervalo da nossa lição seria do capítulo 1 ao versículo 13 de Êxodo. Esse terceiro tópico, contra o Egito e seus deuses, está do capítulo 5 ao 11. Obedecendo ao comando divino, Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e anunciaram a mensagem que Deus havia ordenado. O próprio Deus, Deus já tinha anunciado isso a Moisés. O próprio Deus endureceria o coração de Faraó para que ele sentisse todo o peso de sua mão. Deus disse que faria isso à vista do povo egípcio. O povo egípcio deveria enxergar o poder de Deus, tornar visível o poder de Deus. O Senhor lançou uma série de pragas sobre o Egito, também é algo bastante conhecido, e nós citaremos apenas para relembrar. A primeira das pragas, as águas do Nilo se transformaram em sangue. Da segunda à quarta, a terra se encheu de rãs, na segunda, terceira de piolhos, quarta de moscas. Quinta, os animais ficaram doentes, acometidos de uma peste. Sexto, os homens foram tomados por úlcera. Sétima, a chuva de pedra destruiu as plantações. Oitava praga, os gafanhotos comeram o que sobrou. Sobrou mais nada. Nona, todo o Egito ficou em treva por 3 dias. E por fim, a última praga, como Deus havia previsto para Moisés, a morte de todos os primogênitos do Egito em uma única noite. As pragas, todas elas, resultaram em prejuízos físicos, econômicos e emocionais, mas também humilharam os deuses do Egito. Este era o foco de Deus, a humilhação do povo e de seus deuses. E teria que ser visível ao povo egípcio e convencê-los disto. As pragas mostraram que nem os egípcios, nem os seus deuses tinham poder para resistir ao poder de Deus. Esse confronto de poderes, Deus fez questão de montar um cenário ao longo do tempo para que ficasse bem claro nas mãos de quem está o poder. Tanto para eles quanto para nós, viu? Não é de maneira diferente para nós também hoje. Para nós agora, o que aconteceu no Egito foi apenas uma pequena amostra do que haverá de acontecer quando Deus exercer seu juízo no final dos tempos contra o mundo. O que Deus fez com o Egito, Ele haverá de fazer no final dos tempos. Assim como Deus derramou sua ira contra o Egito, o Senhor derramará sua indignação contra todos os seus inimigos. No final dos tempos,
o desfecho será o mesmo. O poder de Deus prevalecerá sobre todo o poder do mal. Quarto aspecto que nós vamos ver, a liberdade pelo sangue do Cordeiro. Isso está no capítulo 12 do livro de Êxodo. Diz que Deus, assim como Deus, ou melhor, a interpretação do capítulo 12 nos mostra que assim como Deus enviou Moisés para libertar Israel da escravidão no Egito, Deus enviou seu Filho Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. O próprio Cristo, em relação a esse comissionamento que ele recebeu para com os males do mundo e os males do pecado, que foram tipificados já em Moisés, que recebeu esse comissionamento de libertar o povo do Egito, ele também nos comissionou. Assim como Deus deu uma missão a Moisés, Deus deu uma missão a Jesus, Deus nos dá também uma missão. E Cristo, o próprio Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Isso está em João capítulo 20, versículo 21, de Jesus nos comissionando a anunciarmos o evangelho da salvação que há em Cristo, dentro do próprio Cristo. E isso ele afirma a todo discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você está recebendo também esse chamado e esse comissionamento. Assim como Moisés, que foi preservado, o próprio Cristo também foi preservado contra todas as ameaças e perseguições. O Novo Testamento registra isso muito bem. Até que encarou a morte de cruz para nos trazer a redenção. Se nós estamos sendo preservados, vivemos um momento de pandemia, estamos sendo preservados, estamos sendo capacitados por Deus, é com um propósito de Deus para a nossa vida e para o comissionamento que Ele nos deu. Quando recebemos sobre nós o nome de Cristo, porque nós somos cristãos, e o sangue de Jesus que nos livra da morte eterna, nós somos identificados ou nos identificamos como inimigos deste mundo, despertamos a ira do mundo e muitas vezes sofremos por isso. Estamos aprendendo isso nesses dias, não é? Quanto a igreja está sendo combatida, quanto ela está sendo afligida pelo mundo. Isso faz parte, viu, gente? Isso faz parte. Assim como aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco. Porque o propósito de Deus é o mesmo. Só é possível ter vida e libertação quando o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não adianta buscar outro tipo de solução. Não adianta buscar outro tipo de redenção. Só há redenção em Cristo. Assim como só houve redenção para o povo de Israel, para o povo hebreu no Egito, através do poderoso Deus, da poderosa mão de Deus que usou Moisés, nós sabemos que não há outra saída a não ser o próprio Cristo. Só é possível ter vida e libertação quando o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Para concluir, irmãos, eu gostaria de fazer um resumo dessa lição. Um resumo bastante sintético, mas eu acho que nos mostra o que é que aconteceu durante todo esse tempo. Desde o Éden, desde lá, na época de Adão e Eva, em que eles caíram no pecado original, o conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente tem sido intenso. Não houve época em que o diabo deixou de exercer o seu poder contra o ser humano, como era o seu propósito. O propósito dele é sempre estar presente, exercendo aflição e opressão contra o ser humano. E desde lá, sempre foi intenso. Satanás não descansa no propósito de subjugar e perseguir os filhos de Deus. A parcela bíblica de que nós estudamos hoje está relacionada com o povo egípcio sobre os hebreus. Mas isso acontece em todos os tempos, em todas as eras, em todas as situações. Foi assim no Egito com Israel, e é assim ainda hoje,
com todo aquele que professa sua fé em Jesus. Quem é que professa a sua fé em Jesus? A igreja. Aqueles que são arrebanhados para compor o povo de Deus. Você confessou sua fé em Cristo, e nós temos visto isso ao longo de todo o mundo, e que está chegando até nós também. Somos perseguidos. Por toda a história, Deus está realizando a sua obra redentora, assim como fez com o povo de Israel, povo hebreu no Egito. Deus continua realizando a sua obra redentora entre nós. Deus estabeleceu que pelo sangue do Cordeiro, aqui não o Cordeiro com letra minúscula, mas o Cordeiro com letra maiúscula, que é Cristo, o seu povo lhe viveria e seria liberto da escravidão, tanto de seus inimigos quanto do pecado. E é o próprio Deus quem designa e prepara aqueles por meio de quem sua obra será realizada. Na lição de hoje nós vimos que Moisés recebeu essa incumbência. Hoje somos outros. São os nossos líderes e somos cada um de nós. Todos nós recebemos a incumbência de Deus e o preparo de Deus, porque Ele nos escolheu com esse fim. Se fôssemos sintetizar a nossa lição em uma única frase, diríamos o seguinte: assim como Deus libertou Israel da mais poderosa nação de sua época, Ele continua mantendo sua bênção sobre seu povo por meio de Cristo, livrando e guardando dos poderes deste mundo e do pecado, protegendo e libertando das amarras de Satanás e dos que buscam o seu mal. Deus continua agindo. A mão poderosa de Deus não se tornou fraca. Ela continua agindo da maneira como Ele se propôs a fazer. É um desafio para todos nós. Você tem consciência? A palavra-chave aqui é consciência. Você tem consciência das investidas do pecado contra você e sua família? Ou isso passa despercebido? Você tem percebido que o inimigo tem procurado afastá-lo da comunhão com Deus? Veja a nossa situação. Nada mais é do que tentar nos afastar da comunhão com Deus. Você tem reconhecido as graciosas ações de Deus que superam todos esses poderes? Deus continua agindo graciosamente. O que nós precisamos é perceber. A palavra aqui é percebido e reconhecer. Você tem assumido, e essa é a palavra-chave, claramente o seu compromisso com Cristo e com o seu povo, que é a igreja, no enfrentamento do pecado e do mal? Nós temos que realmente assumir esse compromisso. Me desculpe, saiu Os que estão aqui poderão acompanhar. Estamos retornando com os slides. O último. Quando o assunto é enfrentar as forças do mal e do pecado, e esse é cada segundo da nossa vida, não é simplesmente um momento ou outro. É muito importante que cada um de nós perceba que em Cristo, e somente por Cristo, temos uma parte nesse combate. É a nossa participação no combate contra o pecado e contra o mal que nos assedia. E as Escrituras nos ensinam que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O povo hebreu foi retirado do Egito. O que Deus havia programado realmente aconteceu. E esta é a única maneira, e somente assim, de sermos vencedores. Somente em Cristo, por Cristo, através do poder de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom domingo. E lembrando a você que hoje nosso culto será antecipado por força das circunstâncias sanitárias. Em vez de 19 horas, nós estaremos nos reunindo a partir das 18 horas, que a partir das 20 horas ninguém mais poderá estar circulando. Então às 18 horas você está convidado para participar do culto da nossa igreja. Deus nos abençoe e dê um bom domingo a todos nós.